Você que está aqui dentro, pode preparar a tua Bíblia em livro de 2 de Crônicas, capítulo 20, a partir dos versos 4. Amém, igreja? Amém. Crônicas, capítulo 20, versos 4. Amém, igreja? Amém. Crônica, esse livro de Crônica é um livro que normalmente a Bíblia não relata o próprio escritor desse livro, o próprio autor desse livro. Mas os estudos indicam que quem escreveu esse livro foi o Esdras, porque Esdras, pouco tempo em que ele surgiu, e surgiu também esse livro de Crônicas. Então, os estudos mostram que Esdras é quem é o autor deste mesmo livro de Crônicas. Amém, igreja? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, você que achou, capítulo 20, a partir dos versos 4. Alguém achou essa palavra? Amém. Amém. Está escrito assim. Está escrito assim. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, e vieram para buscarem ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Você que está aí, inclina a tua cabeça, vamos orar por essa mensagem. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nesta noite, meu Pai, eu te peço que sejas o Deus desse altar, meu Pai. Que sejas tu, na verdade, a ministrar esta palavra e que me use somente como o pregador desta noite, meu Pai. Mas que sejam palavras suas e não permita, meu Pai, que eu acrescente aquilo que é meu Pai. Porque a tua palavra diz que não se pode aumentar e não se pode diminuir. Senhor, batiza o teu povo que aqui está através desta palavra. E todo aquele, meu Pai, que entrou daqui de uma maneira e que ele sai diferente deste lugar. É o que eu te peço, que a tua presença habite desde o princípio até o término deste culto. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Olha só, é que nós estamos a viver momentos difíceis. Amém, igreja? Amém. Estamos a viver momentos difíceis. Momentos esses que estamos a viver é que muitos não estão a conseguir se reencontrar, porque já havia pessoas perdidas. E quanto mais nos dias de hoje, a situação ela está cada vez o quê? Pior. Imagine que antes da vida estar do jeito que está, as pessoas não conseguiam se reencontrar, não conseguiam encontrar aquilo que são seus desejos e não conseguiam realizar o quê? As suas lutas. Hoje que a coisa está difícil, eu imagino que está pior para muita gente. Amém, igreja? Amém. Nós conhecemos os cemitérios, que tem o cemitério da Camama, tem o cemitério da Muleba e tem o cemitério daí, como é que se chama? Alto das Cruzes. Esses são os cemitérios que a gente conhece. Mas tem cemitérios que já não são naqueles lugares. Os cemitérios estão enterrados aonde? Na mente das próprias pessoas. Tem pessoas que enterrou o seu sonho dentro dela. Tem pessoa que enterrou a graça de Deus aonde? Dentro dela. Ela até tinha graça, mas a coisa ficou difícil e ela se perdeu. Porque tem gente que são tímidas na fé. Tem gente que são oprimidas de quê? De espíritos. Essas pessoas são receosas de quê? De correr para Deus e pedir o quê? Ajuda. Amém, igreja? Amém. E com Josafá aconteceu isso. O Josafá lhe chegou um recado, conforme a nossa mensagem, em 2 de Crônicas, capítulo 20, versos 4, lhe chegou uma mensagem de que o inimigo havia de entrar para quê? Para invadir aquele povoado. E quando ele recebeu essa notícia, ele não guardou aquela notícia, porque era uma notícia má e que não podia beneficiar a quem? A ninguém. E ele correu diante do povo e disse: olha, levantam e venham diante de mim e vamos buscar a quem? A Deus, porque o inimigo vai quê? Vai atacar. Amém? Amém. Quantas são as pessoas que são atacadas no silêncio? Amém? Amém. Quantas são as pessoas que são atacadas no receio? Quantas são as pessoas que eles sofrem caladamente e sem saber que há uma guerra interior dentro dela? Amém, igreja? Amém. Tem pessoas que ela está na igreja, mas quando chega o problema, ela nem consegue fazer o quê? Dobrar o joelho para buscar a quem? A Deus. E ela se perde
mente dela primeiro e depois se perde aonde? Lá fora para o mundo. E você torna o quê? Uma zombaria de quê? Do mundo. A Bíblia diz que existia os conhecidos de Neumim. Esses conhecidos de Neumim, eles vinham da província de Israel, uma província chamada Sonsa. E eles vinham de lá e vieram para a capital. E na sequência, eles se depararam com quem? Com Neumim. E Neumim perguntou para eles: olha, você que veio da província, e o fulano, como é que ele está? Disse: não, epa, o fulano está numa situação que difícil. A miséria entrou, a desgraça entrou, e para se ter uma certeza, eles nem conseguem realizar o quê? Os sonhos dele. Estão cada vez mais do que perdidos. Essa notícia abalou a quem? A Neumim. Ela ficou triste com a situação e ela disse assim: não, eu não vou continuar chorando, porque o choro não vai ser a solução. O que quer dizer? Ele dobrou os joelhos e estava em jejum naqueles dias por causa de quê? Dos irmãos que estavam sofrendo naquela província. Amém? Amém? Mas às vezes você chora quando tem que se levantar. Às vezes você cai quando você tem que ficar de pé. Às vezes você fica oprimido quando você tem que agir. Amém, igreja? Amém. É nesse culto de jejum de 21 dias de Daniel que você vai levantar todas as coisas que estão mortas dentro de você. Amém. Todas as coisas que ficaram presas no tempo, que ficaram paradas no tempo, é nesse jejum de Daniel que você vai clamar, vai pedir a ressurreição de Deus. Tudo aquilo que você pretende alcançar um dia, mas até aqui você nunca alcançou. Amém, igreja? Amém. É nesse jejum de Daniel. Pastor, mas por que o jejum de Daniel? Daniel, capítulo 10, a partir dos versos 2 em diante, ele diz que o Daniel estava aqui. Estava triste. Amém, igreja? Amém. Estava triste e ele já era pessoa de Deus, ele adorava a Deus. E ele tinha fé para continuar a caminhar com quem? Com Deus. Apesar dos problemas que ele tinha. Amém, igreja? Amém. Eu e você temos problemas que nos apavoram. Eu e você temos problemas que nos combatem. Mas estamos na presença de quem? De Deus. E quando isso acontece, algumas pessoas, elas desistem. Porque tem coisas que você tem que fazer e tem coisas que Deus tem que fazer. Nem tudo é Deus que vai fazer por você. Amém, igreja? Amém. Nem tudo Deus é quem vai fazer por você. Tem coisas que você tem que fazer e tem coisas que Deus tem que fazer. E nesse jejum de Daniel, você vai criar um memorial na tua mente. Você vai criar um memorial na tua mente em como você fazer o quê? De rebuscar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que está travado no tempo. Pastor, eu já espero aquela causa há muito tempo, mas o problema é que aqui ainda não aconteceu. Pastor, eu só sei que quando as coisas já são antigas e eles quando são enterradas, nós também perdemos a esperança de tudo. Porque dizem que os vivos não podem ter contato com o quê? Com os mortos. De repente o teu sonho. Amém? Amém. O teu sonho está quase a ser enterrado. As tuas lutas estão quase a ser enterradas. Os teus planos estão quase a ser o quê? Enterrados. É você quem tem que fazer com que aquilo tenha contato para aquilo vir para a vida. Diz a Bíblia que Jesus, quando recebeu a notícia que o Lázaro havia morrido, Jesus chegou até a Marta e disse, a Marta olhando para Jesus disse Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não morreria. E Jesus falou o que na Marta? Tira a pedra, remova a pedra. Às vezes você está em dúvida, porque o teu problema talvez seja dele. Você já lutou há muito tempo, já desistiu muitas vezes. E quando alguém te fala, é ressurreição, talvez aquilo pode ser um conto de fada. Você já não acredita? É mais nada do que você já lutou demais. Você já está cansado, você já foi enganado até demais. Você já recebeu promessas até demais. E até aqui as coisas não aconteceram. Oh, letra Shiva, letra seca, Petro, que teu X será babá. Letra C será babá. Eu quero vos dizer que nesse jejum de Daniel, eu estou a ver 4 anjos de pé.
o seu problema. Porque esses anjos são 4. E eles vieram cada qual com a sua missão. Um fará a missão de resgatar você e vai te chamar para quê? Para a vida. Pastor, mas eu estou em vida, ainda não morri, mas os teus sonhos. Amém. Será que também estão de pé como você está? Não. As tuas lutas, será que está de pé também como você está? Não. A tua determinação, será que também está de pé como você está? Não. A tua fé, será que também está de pé como você está? Não. Oh, aleluia. Amém. Você come todos os dias, você já deu de comer a sua fé? Você já alimentou a tua fé? Você já alimentou as tuas esperanças? Você já alimentou os teus sonhos? Acredito que não. Você está aqui, mas o teu sonho, talvez a essa altura, está tão distante de você. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Pastor, eu até sofria de ansiedade porque as coisas não aconteciam. Nesse jejum de Daniel as coisas vão acontecer. Amém. Nesse jejum de Daniel as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós fomos vítimas de um trabalho de tradição. Na nossa falecida avó, na nossa falecida bisavó. Nesse jejum de Daniel, essa maldição vai cair por terra. Amém, Jesus. Nesse jejum de Daniel, a promessa de Deus vai se cumprir. Amém. Ela vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Aí você começa a cantar. Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Dia de milagre. Amém, igreja? Amém. É essas palavras que virão da sua boca quando as coisas começarem a acontecer. Amém? Amém. Diga que pela fé já está acontecendo. Acontecer. A determinação já está acontecendo. Em nome de Jesus. Eis que quando chegou a notícia a Josafá, ele se levantou, correu do seu povo e disse: olha, levanta, porque o inimigo vai entrar. Amém? Amém. Quando o inimigo entra na vida de alguém, ele traz alegria? Traz alegria? O que é que ele traz? Tristeza, Mas o que é que ele traz? morte, Traz morte, traz mais o quê? doenças, Mais o quê? pobrezas, Mais o quê? pobreza. Mais o quê? E por fim a calamidade. Amém? Amém. Muitas pessoas são enterradas pelos familiares, mas alguns também são enterradas por pessoas desconhecidas. Amém? Amém. Não é isso que acontece? E muitos também, depois de morte, são jogadas para onde? Para valas. Amém? Amém. São jogadas para valas. Talvez alguém pegou teu sonho e jogou por uma vala. Talvez alguém pegou as tuas lutas e deitou numa vala. Talvez alguém pegou teus projetos e deitou numa vala. Mas diga, hoje Jesus virá na minha vida. Hoje Jesus virá na minha vida. Fale com fé, hoje Jesus virá na minha vida. Amém? Fale com fé porque Ele está aqui. Amém. Amém, igreja? Amém. Fale com fé porque Jesus, Ele está Amém. e Ele vai chamar o seu nome e você vai ouvir a sua voz. Amém. Ele vai dizer que fulano, saia da morte e vem para onde? Pra vida. Amém? Amém. Chegar, seja como for, pastor, mas como é que ele vai chegar até mim? A Bíblia diz que nós, os homens, não sabemos o agir de quem? De Deus. Porque os pensamentos do homem não são os pensamentos de quem? De Deus. E não os pensamentos de Deus são os pensamentos Do homem. Amém? Amém. Eu não sei como é que ele vai chegar até você, mas uma coisa eu sei, você vai ouvir o Amém. Mas eu sei que ele vai te chamar. Amém. Uma coisa eu sei que ele vai te chamar, vai te tirar do lugar onde você está. Amém? Sabe por que ele vai te tirar do lugar onde você está? Porque ele ressuscitou o Lázaro, porque o Lázaro era obediente à palavra dele. Assim também será com quem? Amém. Olha mais o que ele fala, você que está aí para acompanhar. Versos 5, né?